O mundo em que vivemos. Uma análise dos acontecimentos atuais à luz da Bíblia. Com o pastor Érico Rodolfo Bocinga. Embora o assunto seja muito amplo e complexo, eu quero falar aqui em desafios de como você viver ou sobreviver com um salário mínimo. Nós sabemos que o salário mínimo é mínimo. E no Brasil, nos últimos anos, houve uma política econômica de valorizar o salário mínimo. E, segundo estudiosos, e o meu pensamento também é nessa direção, o salário mínimo foi valorizado. É uma questão de justiça. Só que o país não tem condições de pagar esse salário mínimo. É um salário mínimo, é pouco para quem vai usar e é muito para quem vai pagar. E assim, mesmo sendo este salário mínimo que aí está, é muito para as empresas que despendem 2 a 3 vezes o que se paga ao empregado. Para a empresa, este empregado vai custar 2 a 3 vezes o salário mínimo. Estes encargos no Brasil estão muito altos. O governo Bolsonaro está empenhado em reduzir, abaixar estes encargos. Ontem foi votada na Câmara e eu acredito que deve estar valendo uma medida provisória emitida pelo governo Bolsonaro que reduz a burocracia numa série de áreas para facilitar a atividade econômica. Por exemplo, você quer montar uma lojinha pequenininha. A burocracia, a papelada, o que você gasta até conseguir o alvará para funcionar uma lojinha de nada, uma portinha de nada, é uma trabalheira tremenda. Então, o governo está reduzindo a burocracia. Para você abrir uma portinha em negócios de baixo risco, não vai ter que ter alvará a mais e uma série de facilitações para a gente poder ter uma atividade comercial. Você abre uma portinha para você vender alguma coisa qualquer que você produza. O empregado ali não tem empregado, é você que é o dono, é o empregado, é tudo ali. E, no entanto, havia uma burocracia grande. O governo Bolsonaro está empenhado em reduzir essa burocracia para facilitar a atividade econômica. Bom, há outras coisas que precisam ser mudadas no país para que se reduzam estes encargos. A burocracia está intimamente ligada à corrupção. Então, a empresa que paga 2 a 3 vezes o que o empregado ganha, na verdade, esse excedente do salário que ele recebe, muitas vezes é desviado para corrupção em órgãos governamentais. Mas nós cremos que Deus dá graça às pessoas de entenderem a situação, administrarem a situação e vencerem a situação. Por enquanto, o salário mínimo é pouco, mas ele ainda vai ser rebaixado pelas condições do país. Preste atenção, nominalmente não se pode abaixar de 1.000 para 800. Em pensões, até o governo está pensando nisso, em reduzir pensões, podendo pagar menos que um salário mínimo de pensões, de ajudas, de benefícios, porque tudo está atualmente regulado com um mínimo do salário mínimo. E o salário mínimo subiu acima da inflação nos últimos anos, sem que o país tenha tido condições para isso. Nós achamos que é muito pouco o salário mínimo, mas nem isto o país está preparado para pagar, e a prova é de que são
poucos relativamente os que estão empregados e recebendo oficialmente o salário mínimo com carteira assinada. O emprego informal, aqueles que não têm garantia, é muito maior no Brasil. Ou seja, ainda a burocracia é grande, os gastos e encargos são muitos que dificultam as pessoas a receberem pelo menos o salário mínimo. O salário mínimo hoje está nivelando um monte de outros salários. Acima um pouquinho está a maioria do salário neste Brasil, um pouco acima do salário mínimo. Mas eu fico estarrecido em ver como na economia isso não vai mudar. Não existem leis, não existe socialismo que vai mudar esta realidade, a lei da oferta e da procura. E, em outras palavras, eu sou tremendamente crítico dessas leis, a lei da oferta e da procura. Eu sou tremendamente crítico em relação a essas leis da economia. Isso é uma injustiça e mais ou menos significa o seguinte: quem tem uma loja, um supermercado, vai aumentar o preço dos produtos deles, vai aumentar até quando você não conseguir mais pagar. Quando você não conseguir mais pagar, eles vão equilibrar o preço por aí. No Brasil, os automóveis custam caríssimo, incomparavelmente mais do que em todos os outros países do mundo. Mas por que os preços dos automóveis são altos no Brasil? Porque tem otário que paga e porque não tem outra opção. Então, os preços dos automóveis estão sempre subindo, acima da inflação no Brasil. E nos supermercados, os preços estão subindo. Isso é que é doloroso. O Brasil não foge, não tem nenhum socialismo que consegue fugir das leis de mercado. E até Rússia, China, que implantaram o comunismo, estão voltando do comunismo e adotando as leis de mercado de novo. As leis de mercado são muito injustas. O forte explora o fraco, o rico se enriquece à custa do pobre. Isso é uma injustiça do mundo que nós não vamos mudar. E os cristãos têm que se adaptar também a isto. Eu peguei um folheto perto da minha casa, está inaugurando um super grande, um hipermercado mundial, colossal, gigantesco, para concorrer com os outros. E eles já começaram a campanha, a propaganda e anunciaram as promoções. Eu recebi esse prospecto de promoções e fiquei estarrecido. Eu não tenho ido muito aos supermercados, mas eu achei os preços altíssimos. Eu achei os preços muito altos, mas eu acho que nos outros não deve estar muito diferente também não. Os preços desses produtos industrializados, enlatados, embutidos, trabalhados, esses produtos estão muito caros. E a gente sabe que usam produtos que fazem mal à saúde. Portanto, a pessoa está sendo prejudicada várias vezes. Se quiser comprar essas coisas, o dinheiro nunca vai dar e ela vai estar ingerindo o mal, produtos industrializados que fazem mal à saúde. Depois ela vai gastar com remédios e o salário mínimo foi embora todo e a pessoa não viu sobrar nada. Bom, alguns princípios são muito importantes. Você tem que fugir dessas coisas de enlatados. Eu cito, por exemplo, produtos Nestlé. A vida inteira eu não gostei de produtos Nestlé. Nunca vi honestidade nesses produtos. O leite Ninho, bem tradicional da Nestlé, é mais da metade de farináceo, de mistura, não é leite. E eles ainda botam lá leite integral. Eu acho uma afronta ao bom senso chamar de integral um leite em pó, e tem mais da metade que não é leite, é mistura, são farinhas baratas que eles adicionam. Mas, enfim, há muitos desses produtos que são descaracterizados, queijos com misturas e por aí vai. Todos esses
produtos que levam conservantes em lata, em saquê, coisa desse tipo. São produtos artificiais, produtos industrializados que fazem mal à saúde. Porém, tem um atrativo tremendo no rótulo, que é bonito, aquele sabor artificial especial que atrai esses miojos da vida. A gente fala assim, porque todos eles, seja maionese, seja molho pronto, seja uma lata de conserva de não sei o quê, seja um vidro de conserva daquilo, todas essas coisas levam adições que, em geral, fazem mal à saúde e ao bolso. Eu quero dizer isso. Eu dei uma passada de olhos no prospecto e vi o seguinte: se você for comprar cada coisa dessas, enlatada, embutida e em vidro, em conserva, o dinheiro não vai dar. Depois você vai gastar muito com remédios, porque isso não traz benefício para a saúde. Então, como a gente vai viver com salário mínimo? Para começar, você não pode comer dessas coisas, tem que comer coisas mais naturais. Você compra produtos in natura, esses legumes todos, tudo isso in natura, e cozinha isso, que vai fazer melhor para você. Se possível, plante. Tem um pouquinho de terra na sua casa, plante uma horta. Vá ajudando. Se não tem uma terra na sua casa, plante alguns desses cheiros verdes em vasos de plantas e faça alguma coisa para ajudar. Comece a mudar seus hábitos, uma boa alimentação, tem que trabalhar, gastar as energias, não pode ficar em casa. Tente controlar a tal da televisão. A televisão induz ao consumo, porque faz propaganda e deixa desejo que a pessoa desesperadamente quer satisfazer. Quando chega no fim do mês, a pessoa recebe o salário, vai para o supermercado e vai para o supermercado de barriga vazia, porque a gente deve só ir ao supermercado de barriga cheia, depois do almoço, depois do jantar, e nunca antes, porque quando você vai antes de comer, dá vontade de comprar de tudo. E se você receber o salário, vai gastar o salário todo ali e não vai dar ainda. E então tem que ter sabedoria para essas coisas. Quando for fazer compra, vá de barriga cheia para não comprar tudo. Cuidado com a televisão, que induz a um consumismo irreal. Ninguém com salário mínimo vai poder viver uma vida consumista. Você vai poder usar roupas mais simples. Você vai onde se vende a roupa por um preço justo e não no shopping center, aquele preço superfaturado que embute o luxo e todas as taxas do shopping em cima do preço. Você vai comprar num lugar onde o preço é justo, é real. Compre aquilo que você precisa e não compre aquilo que tem grife, que é induzido pela televisão. Quem tem um salário, hoje no Brasil, quase todo salário já é mínimo, e o salário de aposentadoria todos tendem ao mínimo. Com o passar do tempo, todo mundo sabe disso. E então, você, com o salário, tem que administrar bem. Para começar, ter esses aspectos de sabedoria para administrar. Não gaste tudo, deixe uma reservazinha. Cuidado com o transporte. Transporte é um absurdo nesse Brasil, ônibus urbano. Essas passagens de 3 e tanto, quase que não tem mais, né? De 4 e tanto, 5, 10 reais. Se você for pagar passagem para aqui, para ali, o salário mínimo não dá nem para passagem para sua família. Então, você tem que otimizar essas coisas, o transporte, se possível, andar a pé, andar de bicicleta, isso faz bem. E mesmo tendo carro, quando for com a família toda, o carro fica muito mais barato do que ir de ônibus. A gente tem que botar a cabeça para funcionar, para não gastar mais do que tem. Jamais fazer dívida, não pegue dinheiro emprestado para você consumir, porque não vai ter como.
pagar depois. Então, procure administrar o dinheiro sem fazer dívida, sem comprar prestação. Cuidado, não compre a prestação. Ajunte um pouquinho a cada mês para essas coisas e vá lá, compre numa promoção preço justo. Cuidado com os juros, cuidado com o supérfluo, cuidado com a indução da televisão, cuidado com ir para o supermercado de barriga vazia, cuidado com os enlatados embutidos e conservas e todas essas coisas que levam uma grande quantidade de propaganda e embutem preços altíssimos. Procure produtos mais naturais e você vai se livrar muito de remédios que encarecem muito a vida também. Então use a sabedoria, peça a Deus sabedoria para administrar essas coisas e, acima de tudo, busque o Senhor para você ter alegria em outras coisas que não comprar. Tem gente que só tem alegria quando compra. São viciados em comprar. Cuidado, meu irmão, tenha alegria nas coisas de Deus e fuja dessa propaganda de consumismo, como se a vida consistisse em comprar. Cuidado, comece a andar a pé, ter prazer em conversar com as pessoas, evangelizar, ir a reuniões a pé para você não fazer gastos, faça exercício, caminhadas, visitando pessoas, o que é a religião verdadeira, visitar, e assim você vai ter felicidade e alegria sem gastar dinheiro. A gente precisa desenvolver coisa desse tipo. O salário mínimo não vai melhorar e pessoas ganhando muito mais que salário mínimo vai ser difícil nesse Brasil daqui para frente. Então comece a usar a sabedoria e pedir graça a Deus para você ser feliz mesmo neste mundo do jeito que está. Web Rádio